Primeiramente, o que é o setor preparação pastoral? Nós temos alguns setores na jornada, que é o setor de comunicação, o setor de tecnologia, tem o setor de inscrições, de hospedagens, atos centrais, que são os atos especificamente com o Papa, os maiores, que são vigília, missa de abertura, via sacra, missa de envio, são os atos centrais. E o setor preparação pastoral é um setor que exatamente cuida do lançamento do hino oficial da jornada, da oração oficial da jornada, dos patronos, intercessores, toda a parte de textos da jornada, ou seja, como se fosse o IUCAT, que foi lançado em Madrid. Então, nossa organização, claro que não será igual, será diferente, até porque a realidade é diferente, o trabalho que nós queremos desenvolver também é diferente. Então, toda a parte de produção de textos para as celebrações litúrgicas, para as orações durante a jornada, e outras partes também do Instituto da Juventude, que é um legado espiritual e formativo que queremos deixar como referência aqui no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, nós só temos 2 pontos de referências para a formação da juventude no Brasil. Porém, nós queremos colocar um que seria um legado depois da jornada, como ponto de referência não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, que é formação para jovem e formação para quem trabalha com a juventude. Uma formação ortopraxis, ou seja, ortodoxa, segundo a doutrina da Igreja, mas também de forma muito prática e objetiva para que todos possam trabalhar com bastante objetividade a fé e a apresentação da fé aos jovens no mundo inteiro e no Brasil. E o coração principal, claro, o coração do setor preparação pastoral são as catequeses. Não somente do setor preparação pastoral, mas de toda a jornada. O Pontifício Conselho para os Leigos define realmente desta forma as catequeses na jornada, o coração da jornada. Não é o encontro com o Papa. O encontro com o Papa é o resultado, é o final. Porém, durante as jornadas, os jovens terão a oportunidade, nas catequeses, de estar mais próximo dos bispos, catequistas, e mais próximo também do desdobramento do tema da jornada. Durante 3 dias, os jovens terão a oportunidade de questionar, rezar sobre o tema, ouvir um pouco, estar mais próximo dos bispos catequistas. Quem não sabe, não conhece um pouco a estrutura das catequeses, funciona da seguinte forma. Há um bispo catequista, que ele vai realizar uma catequese no idioma daquele grupo que está ali naquele ponto de catequese. E esse bispo catequista começa da seguinte forma: tem uma animação no início, com oração, logo depois vem uma pregação do bispo, que é intercalado por perguntas dos peregrinos, não são peregrinos escolhidos, mas aqueles que querem fazer um questionamento, que querem fazer uma pergunta sobre o tema, ele vai fazer a pergunta e o bispo responde. E por último terminamos com a Eucaristia, que é a celebração da missa. Isso funciona nos 3 dias. Segue exatamente este programa. Não pode mudar, não tem uma alteração. Ah, mas o meu pároco gostaria de colocar dentro da catequese o terço da misericórdia. Ou gostaria de colocar o terço mariano, uma devoção mariana. Pode? Não pode. Qualquer atividade fora deste programa é impossível. Por quê? Descaracteriza a catequese. Então, por isso, e nós não temos nem autorização para isso. Nem o comitê organizador local do Rio e nenhuma sede de catequese tem essa autorização para fazer. Porque isso é uma estrutura apresentada pelo Pontifício Conselho para os leigos já durante todas as jornadas. O que pode ter alguma alteração, alguma mudança, são fora dos horários de catequese, em outras atividades na jornada, em outros locais também. E durante a catequese, não acontece nenhum outro evento da jornada paralelo. Somente as catequeses. Então, no horário aproximadamente 8 até o meio-dia, somente as catequeses. Ok? Além disso, durante as catequeses acontecem simultaneamente no espaço da paróquia ou do ponto de catequese, vamos dizer assim, confissões. Então, os sacerdotes já vão, um grupo de peregrinos, eles já sabem, sobretudo aqueles que já participaram de jornada, que durante as catequeses eles vão estar atendendo confissões. Então,
Então, os padres de língua portuguesa, os padres de língua espanhola, os padres alemães, os turcos, enfim, todos eles. Por que isso? Em Madrid, nós tínhamos a Festa do Perdão, que era um parque. Imagine aqui um parque aqui em Niterói, muito conhecido. O Campo de São Bento, vamos supor, o Campo de São Bento. Ali ficaram todos os confessionários. Porém, a nossa intenção é dar maior mobilidade aos jovens para proporcionar mais facilidade para que ele busque também o sacramento da penitência. Por isso, nós teremos confissões nas catequeses, como já é o costume, teremos confissões em todos os eventos centrais da jornada, em todas as paróquias que continuarem abertas durante o dia, a jornada, porque teremos da parte da manhã obrigatoriamente a catequese, mas à tarde a paróquia pode ser utilizada por algum movimento, por alguma espiritualidade. Por exemplo, comunidade Tezé, quer usar a paróquia de São Judas, né? Quer usar a paróquia de São Judas à tarde, para proporcionar a espiritualidade Tezé, que é a contemplação, adoração, silêncio. Então, na parte da manhã, estaria ocupada para a catequese. Na parte da tarde, entraria no programa e estaria lá como ponto de referência para a comunidade Tezé. No programa da jornada, e o jovem que se sentisse interessado estaria lá, iria para lá também depois. Enfim, então, além disso, na feira vocacional teremos pontos de confissões em todas as atividades, próximo aos 27 palcos que teremos espalhados em algumas partes do estado do Rio. Teremos confissões também ali. O pároco que está na sua paróquia e quiser à tarde ficar disponível, ou com mais alguns amigos pares, atendendo confissões, estarão disponíveis também. Então, a intenção é que não fique centralizado num único local, mas seja espalhado por todos os eventos da jornada. Agora eu gostaria de saber quem são os coordenadores das paróquias. Então, levantem as mãos os coordenadores, só os coordenadores, tá? De catequese ou... Catequese. Estamos juntos separados. Tudo bem? Tá lá? Já pegou? O senhor que está aí na foto. Aonde? Ah, é. Seja. Isso aí foi um presente, né? De Deus, né? Aqui na frente. Bom. Aqui um material promocional para poder utilizar, tem mais informações. Aplicativo que você pode utilizar para smartphone, para tablet. Também os símbolos da jornada, uma explicação do símbolo. Os símbolos da jornada. O mesmo texto escrito em 3 línguas, né? Português, inglês e espanhol. Os contatos principais de cada setor do comitê organizador. No setor atos centrais, culturais, comunicação, coordenação geral, hospedagem, inscrição, jurídico, logística, pré-jornada, preparação pastoral, relações institucionais e voluntários. Tá? Então aqui, você pode utilizar isso aqui como informação também. Depois nós vamos providenciar para as paróquias também esse encarte, esse folder, para que vocês possam utilizar também. E atrás, é sempre interessante lembrar, olha, sobretudo assim, licenciamento da marca. Nós temos um padrão a ser utilizado. Por quê? E é sempre bom, assim, a paróquia quer utilizar a marca para fazer um grande evento, ou a própria arquidiocese quer utilizar para isso.
Então é sempre interessante entrar em contato com o setor de comunicação pelo seguinte, para a questão do licenciamento da marca, da utilização da marca. Para algumas coisas não serão cobradas, eu acredito que praticamente para tudo, mas é justamente por segurança e para preservar a marca. Porque nós tivemos no Equador um cidadão que estava utilizando a marca para vender, dizendo que era para arrecadar fundos para a jornada, porém, até hoje a jornada não viu um centavo. Então, justamente hoje, para utilizar a marca, existe o regulamento, o licenciamento e o padrão mínimo para a aplicação da marca. Como utilizar, não utilizar em fundo preto, não utilizar em fundos coloridos, para não descaracterizar também a marca ao longo da jornada. Tá? Senão ela perde completamente a sua identidade. E também, nós temos duas folhas. A primeira folha é o seguinte, é uma orientação de como se comunicar com o setor. Por quê? Existem vários e-mails. Por dia, a gente recebe uma chuva de e-mails por dia. Então, justamente para agilizar a informação, o atendimento aos coordenadores de catequese aqui do vicariato, nós formulamos a seguinte forma, quando vocês forem colocar lá no campo o assunto ou título. Sempre colocar catequese, no caso aqui nós temos colocado vicariato, mas aqui você pode colocar Niterói. Aqui essa folha foi feita para os vicariatos do Rio. Porém, você pode riscar vicariato, Forani e paróquia, só colocar catequese, Niterói e a paróquia. Ok? Tranquilo? Então, onde está aqui a parte em negrito, catequese, vicariato, Forani e paróquia? Somente catequese, Niterói e a paróquia. Pode tirar essa parte vicariato e forania. Então, sempre que for mandar um e-mail, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma informação, mande sempre, independente do que você vai escrever no corpo do e-mail. Pode escrever um texto ou uma linha, mas sempre se apresente desta forma, catequese, Niterói e a paróquia. Para automaticamente, quando recebemos o e-mail, já destinarmos para a pasta daquela paróquia. Então, tudo fica centralizado para aquela paróquia. É muito mais rápido a gente ter as informações e também poder passar as informações para vocês. Ok? Então, vamos passar para a segunda folha. Bom, a catequese é um dos momentos mais importantes da jornada. Como eu falei anteriormente, uma breve explicação do que são as catequeses, que elas são exatamente o coração da jornada. A catequese no Rio de Janeiro, da jornada de 2013, ela foi feita da seguinte forma. Em Madrid, ela foi utilizada longe dos locais de hospedagem. Então, tinham catequeses que você tinha que se deslocar uns 60 quilômetros de distância. Na Alemanha, para uma catequese, você às vezes andava 20 quilômetros para chegar até o local. Porém, nós vamos centralizar os pontos de catequeses, setorizar por idiomas. Por exemplo, vamos imaginar que aqui na região da paróquia São Judas, com hospedagens, fique setorizado aqui jovens peregrinos de língua francesa. Então, nesta paróquia, teremos catequese de língua francesa. Por quê? Para que o jovem peregrino que estiver hospedado nessa região de língua francesa ande o menos possível nos locais de catequese. Se desloquem em 5 minutos, no máximo 10 minutos. Por quê? Já terão que se deslocar muito para os atos centrais da catequese. Vão ter que ir para o Rio de Janeiro, vão ter que ir para dentro do Rio, em diversos locais, diversos bairros. Eles já vão ter que ir, de acordo com o programa que eles vão receber. Eles querem participar de um momento de adoração na comunidade de Schoenstatt. Então já sabe que eles vão ter que se deslocar para aquela paróquia onde está acontecendo aquele evento. Então já sabe que a parte da tarde, depois do almoço, eles vão ter que andar bastante. Então, sobretudo nesse momento, mais cedo, que a catequese começa cedo, eles têm que andar o menos possível. Então, é até uma orientação, depois do setor de hospedagem, eles já estão tendo o seguinte, os movimentos, as congregações religiosas que querem receber os seus jovens, não priorizar o seu colégio para somente os seus jovens, porque senão esses jovens ficam jovens de diversas línguas, hospedados no mesmo local, e depois na última catequese eles vão ter que se separar e vão ter que andar para muito longe. Então é sempre bom, é importante a setorização e que o jovem fique hospedado
no seu idioma, para facilitar a sua própria vida e a nossa também. Tá? Por isso as catequeses serão por idioma setorizado. Ainda não sabemos, já antecipando as possíveis perguntas que virão, não temos previsão de quando isso vai ser dividido. Porque as inscrições só começam em julho. E nós temos uma estatística já de que durante todas as jornadas, o grande crescimento de inscrições acontece realmente mais próximo ao mês da jornada. Então não podemos e nem temos condições de dizer, olha, essa região será de tal língua. Não tem como definir isso agora. Tá? Como funciona? Já expliquei como funcionam as catequeses, a gente pode pular essa parte. O que é preciso pesquisar na região paroquial? Ok. Os coordenadores de paróquias agora, vocês farão o seguinte trabalho. Mapear, não sei se alguns já fizeram, mas mapear, o primeiro trabalho é esse, mapear sua região paroquial. Como fazer isso? Padre, até onde vai a região da minha paróquia? Até onde vai o limite da paróquia que eu sou o coordenador? Até tal ponto. Então, naquela região, você vai mapear, fazer uma varredura na sua região e levantar possíveis pontos de catequese. Somente igrejas? Não. A nossa intenção é colocar 1000 pontos de catequeses. Rio, toda a cidade do Rio, Niterói, Nova Iguaçu e possivelmente Caxias. Então, claro, os mais próximos ali dos acessos ao Rio, né? Então, é importante assim, observar que esses pontos de catequeses podem ser colégios, podem ser igrejas, até mesmo capelas, tem capelas de estruturas de paróquia, né? Não sei aqui, não conheço muito bem as paróquias aqui de Niterói, mas também salões de festas que possam ser utilizados, auditórios de colégios, universidades, enfim, todos esses locais, casas de show. Porém, devemos lembrar o seguinte, toda catequese termina com missa. Então a gente também tem que olhar pelo menos um pouco do local para a questão de dignidade do culto também. A gente não pode também colocar qualquer lugar, porque senão há uma desproporcionalidade muito grande em relação àquilo que você quer fazer, do projeto que você quer fazer. Por exemplo, um exemplo do que poderia acontecer. No Rio já aconteceu uma proposta dessa. Um pastor ofereceu a sua igreja para fazer a catequese. Ok. Até um pastor bem ecumênico, muito aberto, sabe? Entende que mais do que disputa por fiel, é um projeto para a juventude. Né? É a missão para a juventude. Porém, é impossível fazer na igreja do pastor. Por causa da missa. Então, essas observações que nós temos que estar atentos também. Okay? Agora, se o pastor, de repente, tem um salão muito grande fora da igreja, a igreja tem um salão fora da igreja, pode ser utilizado. Por quê? Ali vamos colocar uma mesa, vamos fazer um altar para a celebração da Eucaristia. Observar, agora vamos ver aqui os pontos. Atentar para, depois lá embaixo, a primeira setinha. Atentar para as estruturas do território paroquial, templos, matrizes e capelas, auditórios, casas de festas, casas de show, quadras esportivas, clubes, teatros, arenas culturais, cinemas, quadras de escolas de samba, etc. Até quadras de escola de samba, tá? Casas de shows e clubes. Vocês ainda não vão entrar no local. Tá? Não precisa entrar no estabelecimento. Porém, depois, vocês vão relacionar todos os possíveis locais. Vamos supor que na sua região da paróquia, além da paróquia, existem mais 10 pontos possíveis de catequese. Tá? Sempre vão lembrar que são pontos possíveis. Não são já definidos pontos de catequese. Por quê? A intenção não é que vocês se indisponham com ninguém. Então não precisam entrar em contato com o local, porque vocês vão receber depois uma carta de apresentação do comitê. Por quê? Do comitê relacionando vocês à paróquia. Tá?
Não adianta eu chegar assim, olha, eu sou da jornada. E tem gente que não sabe o que é jornada. Tem gente que não sabe o que é o comitê organizador local da jornada. Mas tem gente que sabe que, você é da paróquia São Judas Tadeu. Já sabe que você é da paróquia. Então você, além de ser representante da paróquia, você vai levar também a carta de referência do comitê para se apresentar no estabelecimento. Mas, por enquanto, vamos apenas mapear o local da paróquia. Então, por isso, nós vamos lá apresentar esses possíveis locais. Depois, quando vocês já tiverem o contato, vocês vão entrar em contato com os donos. Se for igreja, é mais fácil. Se for clube, tem que entrar em contato com o clube, para saber se o clube vai ceder o espaço, se ele vai querer, tudo tem que ser de graça. A realidade é essa. O clube ofereceu, é de graça, 0,800. Casa de festa ofereceu, 0,800. Depois, quando vocês forem fazer a segunda etapa do trabalho, entrar no local e verificar a necessidade que nós vamos relacionar aqui, vocês vão observar o espaço. Vamos supor que é um clube, porém, o único espaço, a parede toda preta, com luz de neon, globo de espelho, e não sei mais o que e tal. Não tem condições, porque nós temos o que no final? Missa. Tá? É sempre bom lembrar. A referência é a Eucaristia. É o local mínimo digno para celebrar a Eucaristia. Okay? Pode ser uma quadra de colégio? Pode ser uma quadra de colégio. É coberta, protegida contra sol e chuva? Ok. Nós temos que providenciar o quê? Cadeiras, possíveis cadeiras. Isso relacione tudo. Ok? Posso deixar as perguntas para o final? Que aí vem mais fácil. O entendimento vai ser melhor com certeza com as perguntas. Tá? Então, o primeiro trabalho qual é? Fazer o mapeamento. Depois do mapeamento, apresentem e mandem por esse e-mail pastoral@rio2013 naquela estrutura. Catequese, Niterói, paróquia. Ok? Mandem toda a relação. Olha, no meu setor tem um local possível de catequese apenas para 200 lugares. Manda também o nome, mas coloca da referência do lugar, apenas 200 lugares. Por quê? O Pontifício Conselho exige local mínimo de 500 e o máximo de 5.000. Então, nossa intenção é fazer catequeses de números com 500. Se tem um espaço que cabe em 1.000, vamos ver se tem condições de separar, nós fazemos 2 catequeses. 2 pontos de catequese. Se não tem condições, fazemos uma catequese com 1.000. Ok? Mas, tem um espaço que cabe em 200. Relaciona. Por quê? Pode ser que venha um idioma muito pequeno. Um grupo de peregrinos com um idioma muito pequeno. Então, a gente pode, de repente, utilizar aquele espaço para a catequese daquele grupo. E vamos contar assentos, mas também a média de quantas pessoas cabem nos corredores. Tá? Desde que há também condições de segurança. Porta sempre livre para qualquer necessidade, que Deus queira que isso não seja preciso, mas faça o acesso e faça o sair da locomoção também dos peregrinos, para eventual necessidade. Ok? Vocês vão observar, dentro desses assentos, desses locais de catequese, se há aparelhagem de som. Isso já na segunda etapa do trabalho. Se há material litúrgico para a celebração da missa, há um espaço, sala por exemplo, que poderia servir para a sacristia. Um exemplo, vamos supor aqui. Vamos supor que tem alguma sala, tem que ver se tem uma sala disponível. Aqui atrás, para servir de sacristia. De sacristia é um ponto de apoio para o bispo catequista. Eu sou obrigado a providenciar lanche para os peregrinos? Não. Não tem lanche para os peregrinos. Não é necessário. A única coisa que nós pedimos é que providencie um ponto de apoio com água, suco, lanchinho, uma coisa para o bispo catequista. Só para uma pessoa, no máximo 2, de repente, que vem acompanhando o bispo. Ok? Para peregrinos, não tem necessidade. Para voluntários, também não tem necessidade. Terão voluntários trabalhando na catequese. Por que não tem necessidade? Porque eles vão receber o café da manhã nos pontos de hospedagem. Tranquilo? A sacristia, ou sala de sacristia, é suficientemente espaçosa para servir de sala de apoio também para o bispo. Há quantos banheiros para os jovens no lugar? Há ventiladores? Há ar-condicionado? É local da igreja, local público, é local privado?
É possível ter um espaço para confissões? Vamos supor que vocês dentro do ponto de um dos pontos de catequese, tem um ginásio, uma quadra, né? Quer dizer assim, uma quadra, coberta e com grade. Fora da grade já é rua. Então tem que observar isso. Olha, dentro pode ser catequese. Por que não é difícil ter pontos de confissões ali? Porque imagina que a quadra está cheia. Como que o padre vai atender confissão perto de um monte de gente? Tem que falar sussurrando no ouvido. É inconveniente para o penitente e para o confessor também. Tá? Então tem que observar toda essa estrutura. Tem um espaço mínimo, por exemplo, vamos supor que aqui estão utilizando até aquelas cadeiras ali, aquelas espaço vazio pode servir como confissões, ou de repente aquele canto ali fora, talvez, confissões, pode. Então relacionem tudo isso, anotem tudo que vocês puderem colocar como referência do ponto de catequese, vocês colocam. Tá? O espaço tem condições estruturais para as catequeses sejam repetidas durante 3 dias seguidos. Lembrar que o mesmo ponto de catequese será utilizado por 3 dias. Não pelo mesmo bispo. Passarão 3 bispos diferentes. Da mesma língua, mas 3 bispos diferentes. Ok? O lugar é o mesmo, o idioma é o mesmo, só o bispo que muda. A cada dia tem um bispo diferente. Vamos agora à parte técnica. Vamos às perguntas. Tá? Então vamos começar. Você? Não, a pergunta que eu iria fazer, se a catequese se repetiria no mesmo lugar durante 3 dias, o senhor acabou de me responder. Ok. A minha outra dúvida é em relação aos espaços privados. Enfim, na minha paróquia eu fiz essas ligações, por exemplo, para clubes, né? E experimentei uma certa dificuldade da primeira vez quando eu liguei, disse que era da paróquia e tudo, e as pessoas têm um pouquinho de má vontade em dizer o que a gente quer saber. E aí eu utilizei, e aqui confesso, de um expediente que não é exatamente o mais ortodoxo, mas eu liguei e disse que queria fazer uma festa e perguntei qual era a capacidade do salão, e assim fui perguntando e fiz o que era preciso fazer. Agora, em relação a essas perguntas aqui, algumas, por exemplo, há um espaço que poderia servir de sacristia. Acredito que isso só seja possível com a visita, né? Sim. Realmente porque... Então, por isso que eu falei no início que o primeiro trabalho é só fazer um mapeamento. Quem já fez, ótimo, já envia. Ok? Envia para a gente e aguarda. Que o nosso próximo contato, nós vamos passando os trabalhos à medida que se for concretizando o primeiro trabalho. Mapeou, agora temos um desenho do local, de toda a arquidiocese, dos pontos de catequese da arquidiocese. Vamos agora ao segundo trabalho. Enviar a carta de recomendação para que vocês recebam e agora vocês vão pedir para entrar no local. Se já conhece o local, já conhece? Se você, por exemplo, já conhece a paróquia São Judas, então já sei que na paróquia São Judas tem aparelho de som, tem banheiros, tem isso, tem aquilo, já pode relacionar. Já vamos ter tudo isso arquivado. Porém, não conhece o local, dono do estabelecimento, agora não entre em contato. Por quê? Porque sem uma apresentação, sem uma carta de referência, vocês podem queimar o cartucho de vocês. Tá? Porque a pessoa pode criar uma exposição e não querer depois que você volte lá. Por enquanto, só faça um mapeamento, depois vamos entrar em contato. Até mesmo se for necessário, nós entramos em contato. Para não ter nenhum problema para vocês. A intenção é que porque vocês vão tratar com essas pessoas futuramente também. Então, se de repente, já de cara, já cria uma indisposição com o dono do estabelecimento, mas eu tenho que entrar para ver o espaço. Não, você não tem que entrar. Até porque aquele dono daquele estabelecimento não é obrigado a ceder o espaço. Então, mapeia. Se for uma pessoa assim, olha, depois do segundo ponto, segundo trabalho, vamos ao local, com a carta de referência do comitê, a carta de referência da paróquia. Mesmo assim o dono não quer deixar entrar, necessita de mais alguma informação, passa para a gente. Que a gente entra em contato, até mesmo os padres responsáveis aqui de Niterói, entram em contato, a gente pede essa ajuda e vão até esse estabelecimento. Ok? Casos isolados, nós vamos resolver com vocês. O senhor quer falar alguma coisa, Matheus? Só, por exemplo, aqui no caso, nós teremos
No caso de Niterói, nós temos uma facilidade. Qual é? Padre Bruno e eu estamos acompanhando as reuniões da comissão municipal. E ele já tem o link com os proprietários de clubes, enfim, de Niterói. Tem uma associação sobre isso. Então, via prefeitura, está sendo já planejado uma reunião com os proprietários de clubes para dar ciência a eles de que vai ter esse evento, né? Então, isso depois, Comitê do Rio conosco e Padre Bruno e eu, com a comissão do município, já vamos tentar ter um encontro. Isso deve abranger assim, um número já bem expressivo dessas realidades dentro do nosso vicariato. Como o Padre Arnaldo disse, não vamos pedir, vamos dar ciência que vai ter, né? E pedir que eles possam, na medida do possível, permitir que os nossos leigos visitem para fazer e levantar essas informações, mas sem nenhum tipo de compromisso de vínculo. Esse primeiro contato, Padre Bruno e eu podemos fazer, porque vai ser mais fácil depois para passar isso para as paróquias. E também um outro dado, né? De repente, dentro do território paroquial, às vezes o próprio padre já tem conhecimento com os proprietários. Isso é um outro modo que pode facilitar. E na nossa realidade aqui, isso é muito comum, né? Então, de repente, em vez de você ir de cara, né, você pode conversar com o padre, pode com uma ligação, às vezes você resolve isso e facilita, de modo que essa animosidade que o Padre Arnaldo disse que pode provocar, ela vai ser dissipada por uma ligação ou por um contato nosso prévio, né? Por exemplo, algumas escolas que eu sou, eles estão, o interesse da arquidiocese, né, da comissão, é também fazer com que elas sirvam para hospedagem. Como é que a gente vai saber assim, se vai servir para catequese ou para hospedagem? A gente manda de qualquer forma essas sugestões? Sim, manda. Porque nosso setor pastoral, nós estamos trabalhando junto com o setor de hospedagem, justamente para determinar depois, no caso da Irmã Graça, nós, aquele colégio vai servir para hospedagem ou só para catequese? Ou vai servir para hospedagem e catequeses? Porque às vezes o colégio, as salas de aulas podem ser hospedagem, o auditório ou o ginásio pode ser como catequese, ponto de catequese, né? Ou não, ou tem uma demanda muito grande para aquela região ali. Então aquele colégio, mesmo o ginásio todo coberto, fechado, vai servir apenas para hospedagem. Ok, mas manda para a gente, porque nós vamos fazer essa relação com a irmã lá. Tá? Aqui, você. Essas atividades que vão ter na parte da tarde, elas vão ser estabelecidas por quem? Por aonde for ter a catequese ou se já vai determinar? Não, a parte de atividades externas ou internas na parte da tarde, ela não corresponde a nada com os senhores. Nada. Tá? Tudo isso não é obrigatório na paróquia. Se for uma necessidade, nós vamos entrar em contato com a paróquia. Por quê? O que está acontecendo? Vamos deixar assim explicar o que acontece. Alguns movimentos chegam até nós, nos pedem um momento na jornada para expor a sua espiritualidade. Como eu falei, Tezé, comunidade Tezé, que é uma comunidade ecumênica, porém católica, de adoração e contemplação. Eles pediram um momento na jornada, durante todos os dias da jornada, na parte da tarde, aonde não tem evento oficial, assim, programados, centrais da jornada. E existem várias atividades programadas. Então, nós conversamos com eles, para ver o que eles querem apresentar, e se eles têm alguma paróquia de sugestão. Porque, normalmente, quando vem até a gente para apresentar um projeto, eles já andaram pela cidade e já viram a paróquia. Então, olha, nós gostaríamos da paróquia, não só de Copacabana. Então, eles apresentam um projeto para a gente e nós entramos em contato com o pároco de lá para reservar a igreja. Ok? A gente gostaria de fazer no litoral, na praia de Caraí. Uma atividade um dia na jornada à tarde. Então, ele vai entrar em contato conosco. Nós vamos acionar aqui em Niterói,
que vai acionar a prefeitura ou o órgão competente para isso. Mas aos senhores, fiquem despreocupados que esse trabalho não compete a vocês, justamente porque vocês vão ter bastante coisa para fazer. Tá? Eu queria saber se vai ter algum prazo para a gente enviar esse mapeamento e receber a carta de apresentação. Porque quem já fez o mapeamento para... Não, porque é pra gente que já fez o mapeamento para já poder começar a entrar em contato com os locais. Vamos ver se é possível até o dia 10 de maio. Enviar o mapeamento até o dia 10. Seria possível? Acho que daria? Se for possível, lembrando que assim, vocês podem montar a equipe de vocês. Os coordenadores não trabalhem sozinhos. Se vocês têm, por exemplo, na sua paróquia 10 pontos de catequese, tenta pelo menos formar uma equipe com 5, para que cada um possa visitar 2 lugares depois. Ok? Não trabalhem sozinhos. Lembrando que a nossa relação será sempre com vocês. Não é com a equipe de vocês, é com vocês. Nós vamos apresentar os trabalhos e depois o nosso diálogo será sempre com os coordenadores. Ok? A outra pergunta que você fez, desculpa. Se... Para receber a carta de apresentação. Sim. Depois que tiver tudo ok, a gente envia a carta. Tá? Nossa intenção é terminar tudo até maio. Você, desculpa. Com relação a essa questão das escolas e tal, como é que a gente vai fazer? Assim, vai cair em período de férias, mas a questão de como organizar isso, a questão também da nossa disponibilidade de tempo, da questão de trabalho, né? Quem trabalha, como é que vai ser isso? Durante a jornada, você está falando? Durante a jornada. Vejam bem. A escola, as escolas do governo, tanto estadual quanto municipal, isso é fechado conosco. Tá? Vocês podem até relacionar o nome da escola, existe a escola tal. Mas, porém, o contato com a escola será sempre via arquidiocese ou via o comitê, porque é uma parceria com o governo do estado e também com as prefeituras. Porém, durante a jornada, nós teremos voluntários. Se a escola for utilizada para hospedagem, a única coisa que será utilizada na escola será para dormir e banheiro. Cozinha não é utilizado, nada disso é utilizado. Somente alguns pontos. Claro, a escola possivelmente vai destinar algum funcionário, algum zelador, para tomar conta da escola. Mas os voluntários cadastrados que vão trabalhar na jornada, existem voluntários que trabalham agora, existem voluntários que trabalham no ano antes, existem voluntários que trabalham na semana da jornada. Então esses voluntários, eles vão ficar nesses pontos de catequese, para auxiliar com informações, para auxiliar com deslocamento, para tomar conta do local. E lembrando que sai de manhã para a catequese, os pontos de catequese ficam tudo trancados. Não adianta ele voltar na hora do almoço para lá que vai estar fechado. Desculpa, hospedagem, perdão. Entendeu? Então, assim, esses locais que vão servir, por exemplo, tanto como hospedagem como para catequese, depois da catequese, fecha tudo e só abre à noite. Quando acabar o evento central. Né? Justamente para evitar que fique assim, gente circulando durante o dia que você às vezes não sabe quem é. Então, fechou, está protegido. Então, para trabalhar, são os voluntários que vão ajudar. Vejam bem, nós não vamos providenciar a tradução simultânea. Tá? Porém, os paroquianos, os coordenadores, eles não são obrigados a estar no ponto de catequese. Você vai procurar o ponto de catequese da sua língua, a não ser que você queira fazer a catequese em francês. Por que não? Porque os voluntários vão estar lá. Então, os voluntários para aquela língua, e mesmo a maioria das catequeses, quem não sabe francês, sabe inglês. Então, terão voluntários falando a língua de origem da catequese ou inglês. Então, você não tem necessidade de você estar no ponto de catequese.
O nosso trabalho ele vai funcionar basicamente na preparação da jornada, não no dia da jornada, porque os voluntários eles já serão serão formados para trabalhar nas catequeses. Então, voluntários, a equipe de liturgia, de animação, normalmente eles vêm junto com o grupo de peregrinos. É difícil você ver numa catequese jovens que venham de peregrinos de uma língua que não tem o seu grupo de música, que não tem alguém com toque violão. Então sempre tem, sempre vai ter. E mesmo que não estiver, nós somos responsáveis, aí o comitê é responsável de verificar. É até bom lembrar algumas coisas. Material de liturgia. A paróquia só tem 3 cálices e 5 âmbulas. Porém, eu tenho 15 pontos de catequese. Nós, do comitê, somos responsáveis por providenciar o restante dos objetos litúrgicos. Ok? Não é a paróquia, somos nós. Por isso nós já encomendamos 2.500 âmbulas, já encomendamos mais ou menos 800 cálices só para as catequeses. Ok? Perguntas? No caso, então, não é a coordenação de catequese que é responsável por receber os bispos, é por vir apresentar o espaço, não tem essa responsabilidade. A única responsabilidade que nós vamos fazer é o seguinte, isso ainda nós não fechamos ao certo. Provavelmente será desta forma que algumas de nós já foram assim também. A única responsabilidade do ponto de catequese é de ter alguém, uma pessoa de carro, para buscar e depois levar o bispo. Só. A única coisa. Por quê? Se você tem 10 pontos de catequese, então você teria, se for fechar desta forma, isso ainda não está fechado, não está definido ainda. Se for desse jeito, você teria que ter 10 carros e 10 motoristas, um para cada ponto. Isso é fácil você ver, os paroquianos, né? E essas pessoas vão buscar o bispo nos pontos de referência onde estão hospedados. Mas como fica assim a apresentação do bispo ao espaço, onde ele vai, a sacristia, se parlamentar, onde está os voluntários. Mas os voluntários externos vão ter acesso às informações do espaço. Sim, sim, claro. De preferência, vamos cadastrar antecipadamente, isso já é um outro trabalho depois, voluntários da região ou voluntários externos que vão conhecer os locais também, vão conhecer os pontos de catequese para trabalhar. Sim, eles têm que conhecer o local. Alguns voluntários ficam até no local durante os 3 dias de catequese, o mesmo voluntário. Chega uma semana antes, conhece o local, conhece a estrutura, e até porque, com as informações que nós temos, vamos passar para ele. Olha, aquele local só existem tantas âmbulas, tantos cálices, já tem equipe de som, já tem as salas de formação, tudo separado lá já, só chegar. Isso assim, não é exigência, então não impede que eu não, claro. Pode, não impede. Se tiver, melhor. Mas eu estou dizendo assim, aquilo que não é obrigatório. Tá? Mas se tiver, é igual você dizer assim, olha, quando você fala para o pessoal da hospedagem, não é obrigatório dar o café da manhã para o peregrino que está hospedado na sua casa. Porém, conhecendo o brasileiro como nós conhecemos, vão sempre querer, não vai ser sempre um cafezinho, toma um cafezinho, come um pão, come alguma coisa, né? Exatamente. Sempre vai querer fazer alguma coisa, acolher bem. Nós fomos acolhidos bem em outras jornadas. Alguns. Eu falei bem, alguém já olhou assim, alguns. Mas conhecendo o brasileiro, nós vamos acolher bem. Porém, para acolher bem, exige organização e uma disciplina. Porque o povo europeu, o povo de outras culturas, não pensa muitas vezes como a gente pensa. Um jeitinho, não sei o quê. É muito diferente. E quando você convive às vezes com alguns, você percebe que não é porque ele tem uma vontade, é porque ele não consegue. É diferente, ele não consegue entender que aquilo ali é daquele jeito. Porém, eles vêm para experimentar a nossa cultura também. Tanto nós vamos dar a eles, como também vamos receber deles também essa experiência rica de fé. Ok? Pois não. Então são os voluntários que vão ficar responsáveis, por exemplo, para arrumar o altar na hora da missa. Exatamente. Exatamente. E limpeza liturgia, também dos locais. Também. A gente vai saber quem são os voluntários que vão para o nosso local. Olha, nós podemos até tentar ver, eu posso ver com a equipe do setor de voluntários, quando nós tivermos já
com antecedência quem vem, passar para vocês. Tá? Mas não digo assim, que vão ser meses antes, não. Talvez uma semana antes, 2 semanas antes da atividade. Tá? Porque eu dependo deles para saber distribuir os voluntários em todo o Rio. De uma forma assim resumida, o primeiro passo seria o mapeamento. Isso. O segundo um checklist de todo esse mapeamento feito. O terceiro seria uma decisão de vocês, decidindo os pontos. A infra decidida por vocês é vocês que vão dar. Por exemplo, você falou no início, né? A material de liturgia, naquele ponto não tem som, vídeo, cadeiras, algumas coisas assim, também consta ali nesse ponto que eu estou tocando, esse é o terceiro ponto. Sim, porque assim, os espaços, daquilo que vocês vão apresentar para a gente, do que tem, nós temos que correr atrás daquilo que não tem. Inclusive, assim, missal. Temos que conseguir missal em mandarim, do bispo chinês que venha celebrar pelo grupo dos peregrinos. Então, a nossa obrigação é, ao longo da jornada, até chegar, algumas semanas antes, ter todo esse equipamento necessário. E quando a gente fala até mesmo de som, não é uma mega estrutura de som. Vamos aqui, ó. Aqui o som está ótimo aqui. Mas nem todos os locais serão assim. Alguns locais vão ter umas 2 caixinhas de som, os 2 microfones e uma entrada para violão. É a realidade. Nós